bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 1 Samuel. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler 1 Samuel 16. Glória a Deus! 1 Samuel 16, Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha no caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve o novilho e diga: vim para oferecer o sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifícios ao Senhor. Consagre-se e venha comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé aos filhos dele e o convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o humano vê. O humano vê o exterior, porém o Senhor, ele vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse: nem este Senhor escolheu Jessé, não, nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Perguntou Jessé: estes são todos? Perguntou a Jessé: estes são todos seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi e Saul, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos que estão na sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau foi enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar a harpa. Ele é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência.
e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me teu filho Davi, aquele que está com as tuas ovelhas. Então Jessé pegou o jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul se sentia aliviado e achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Glória a Deus. Eu quero falar alguns pontos muito interessantes desse texto. Primeiro, sobre a beleza. Roger Scruton, ele diz que a beleza é um caminho para se chegar a Deus. A beleza, a bondade e a verdade, elas são unas. É muito lindo o livro que ele fala sobre a beleza. Se eu fosse vocês, eu leria ele, né? Ele começa o texto falando sobre ungir o rei Davi. Vocês perceberam que quando ele unge Davi, ele diz assim, ele era de boa aparência, ele era ruivo e lindo, ele era de boa aparência. Quando Saul vai ungir, quando Samuel unge Saul, sabe o que ele diz? Que ele era de boa aparência, ele era lindo, ele era alto, ele sobressaía sobre a tribo de Benjamim, não foi? Os dois eram bonitos, os dois eram belos. Mulher, mas o que você está querendo dizer com isso? Que a beleza é uma das formas de se aproximar de Deus. Quando Deus fez o mundo, ele viu que era bom. O que é bom? Algo bom, algo bonito, né? Quando Deus fez o homem, Deus fez a mulher, ele disse, é muito bom. Ah, Juliana, eu não me acho bonita. Todas as vezes, não tem como, gente. A criação de Deus é bela, tá? Ainda que você tenha algum problema físico, a criação é bela. Ainda que você tenha um olhinho torto igual eu, ainda que você seja um pouquinho vesga igual eu, ainda assim a criação é bela. Ainda que você falte um pedaço da mão, um pedaço do pé, um pedaço daqui, a criação é bela. Todas as vezes que a gente olha no espelho e a gente não vê beleza, você pode ter certeza que ali tem uma distorção do inimigo na nossa vida. E talvez o inimigo já te massacrou tanto que de fato você é feio. Como assim? Sim. Porque a criação é bela. A criação é muito bela. A criação de Deus, o homem e a mulher, eles são belos. Eu cheguei a uma conclusão, não existe cabelo feio. Como assim, Poliana, você não tá vendo o meu? Sim, não existe cabelo feio. Existem pessoas que não saibam cuidar dos seus cabelos. Não existe tipo de corpo feio. Existem pessoas que têm distorção, entendeu? Então, presta atenção. Partindo do pressuposto que o teu cabelo, porque a gente pensa muito no cabelo, né? Que o teu cabelo é belo. E que talvez você não saiba cuidar dele, e que o teu corpo é belo, e que você não sabe cuidar dele, então você é belo. Mas as coisas deste século te introduziram a uma feiura. Então tudo que distorce da beleza de Deus é feio. Primeiro ponto, existe um padrão do culto ao feio. E no culto ao feio, o corpo da mulher é um cavalo, o rosto dela é masculino. Então parece que se a gente não tem o corpo de cavalo e o rosto masculinizado, todo harmonizado, com queixo grande, aqui quadrado, isso nos parece feio. Só que é isso que é feio. É você se comparar a um cavalo. A mulher agora não está com o corpo arredondado, como a gente sempre teve, com curvas diante da nossa proporção. Nós agora precisamos estar como cavalos. Homens feminilizados, né? É isso mesmo, e mulheres masculinizadas. É isso que exatamente esse século quer fazer, uma distorção de imagem. Então, se eu fosse vocês, eu começava a rever o que é beleza. Quando eu vejo cada pessoa, talvez você esteja realmente bem feio, porque ou você está querendo ficar igual às coisas deste século, ou você não sabe nem quem você é. Mas se você pegar você, na sua essência,
Aí sim, vou dar um exemplo para vocês. Meu nariz não gostava dele. Então eu fui lá e dei uma ajeitadinha, né? Eu tenho umas ruguinhas aqui, tá vendo? Já tá na hora do Botox. Não tem problema nenhum, mas já tá na hora. Vou ali e faço um Botox. Não é esse o problema. Eu quero deixar minha sobrancelha sempre pronta. Vou lá e faço. O problema não é isso. O problema é você retirar de você a sua beleza. O problema é você afastar de você a sua beleza mesmo. Isso vai te deixando feio, feio, feio. Eu quero me transformar. Pra quê? Então, presta atenção. Todas as vezes que você quiser se afastar de você mesmo. Eu já nem me reconheço mais, porque eu sou outra muito mais bonita. Será que você é bonita mesmo? Será que o homem que tá aí é bonito mesmo? Né? Ou ele tá diante da beleza deste século? Eu me incomodava um pouco com o meu dente. Eu fiz recentemente aquela gengivoplastia, que tira um pouquinho aqui da frente, tirei um pouquinho de gengiva. Não tem problema com isso. O problema é eu querer tirar a minha beleza de mim, que é isso que as pessoas estão fazendo. E eu quero que a gente lute contra a beleza deste século. Eu não quero a beleza deste século, eu quero a beleza do Pai. Qual é a beleza do Pai para você? Onde está a beleza do Pai para você? A tristeza, a angústia é a primeira coisa que tira a beleza do Pai de nós. E aí a gente quer ficar bela diante das coisas deste mundo. E sabe o que vai acontecer? A gente fica parecendo o quê? Um cavalo. A mulher parece um cavalo. E o homem fica tentando parecer uma mulher. Tome cuidado com a beleza deste século. Então a primeira forma de se aproximar de Deus é de fato o que é belo. Mas o que é belo diante da sua proporção. E não diante da beleza deste século. Quando Deus escolhe Saul, ele olha e ele fala assim, realmente ele é belo. Quando Deus escolhe Davi, realmente ele é belo. A segunda coisa que a gente vê nesse texto é sobre o louvor. Ele cantava harpas, e Davi cantava harpas, e isso era notável diante de todos. Tanto é que quando o Espírito do Senhor toma conta de Davi, né? O Espírito Santo, ele alcança Davi e ali as pessoas conseguem sentir o céu diante da harpa que ele tocava. Um espírito mau se aproxima de Saul porque ele já tinha perdido a unção dele. E todas as vezes que Davi tocava a harpa, que ele foi chamado para poder ser escudeiro de Saul, ali ele sentia a presença de Deus. E deixa eu contar para vocês, não tem como, não existe a menor possibilidade de haverem dois senhores habitando entre si. Quando o Espírito de Deus se aproxima, o espírito mau sai. Será, primeiro ponto, a gente falou sobre a beleza. Será que você está tentando a beleza deste século? Ou será que você está tentando a beleza de Deus? A beleza de Deus, ela tem a ver com santidade. A beleza da santidade de Deus. Poliana, como que eu busco a beleza? Busque a beleza brindando a santidade. A beleza da santidade de você, de Deus. E aí você começa a amar o que Deus fez em você, as suas curvas, as suas formas, né? Querendo deixar na melhor proporção. Eu não preciso ter só um cabelo, eu tenho que ter um cabelo lindo. Mas por quê? Eu não tenho só que ter um corpo, eu tenho que ter um corpo muito saudável. Eu não tenho só que ter uma sobrancelha, eu tenho que ter uma sobrancelha alinhada, bem feita, resolvida, né? Eu não posso, a mulher, ela não precisa simplesmente ser que nem eu tô aqui, né? De rosto limpo. Não, ela pode sim usar uma maquiagem que denota a beleza dela. Ontem eu tava no carro e eu fiz uma maquiagem bem feminina. Ela tava muito fofa. E o Felipe, gente, foi para uma festa. E o Felipe foi me levar, 4 anos de idade, para essa festa. O pai e a mãe dele, eles estavam indo para perto de onde eu tava, eles me deram uma caroninha. E no meio do caminho, a gente estava lá no carro, ele ficava olhando assim para mim. O que foi, Felipe? Ele, tia Polly, a sua maquiagem está tão linda. Eu, sério? Ele, sério. Olha, o seu olho está lindo, as suas bochechas estão lindas. Nossa, como você está linda. Eu falei, Felipe, eu vou te colocar num pote, menino. E ele tem 4 anos. Sabe como uma criança de 4 anos consegue perceber a beleza? Eles conseguem perceber a beleza porque eles têm um olhar treinado para o puro. Eles têm que treinar a criança, né? Até ali 7, 8 anos, eles têm de fato um olhar treinado para o belo.
um olhar treinado para o que é correto. Ele é muito fofo, gente, ele é terrível de lindo. E ele fala, depois que eu fiz ele não falava antes. Depois que eu fiz a micro na sobrancelha, porque o que acontece? Ela estava um pouco fina, essa aqui estava um pouco baixa. E eu tive paralisia nesse olho, é bem pequenininha, não é? Mas, dependendo, dava para perceber a diferença. Então, eu fiz a micro para igualar os dois lados. Ele é perfeito, não é, Tamires? Eu fiz a micro, ela deu uma aumentadinha aqui, ó, para poder igualar os dois e deixar o rosto mais harmônico. E, de fato, a menina que fez muito bem feita. Que agora, ó, eu precisava primeiro fazer a sobrancelha, arrumar, para depois arrumar essa parte. Agora com o Botox a gente vai subir. Eu já falei isso com vocês, né? Eu tô para fazer já. A gente vai subir essa parte, então eu acho que vai ficar mais igualzinho ainda. E quando eu fiz, já deu uma igualada no meu olhar. Eu já olho para a câmera, eu já olho para o espelho, eu já vejo que tá bem igual. Porque é pequenininho mesmo, é quase imperceptível. E aí, quando eu fiz, ele sempre tem falado, tanto da minha sobrancelha quanto do meu olhar. Para vocês verem como uma criança, eles são treinados para o belo. Eles são muito treinados para o belo. Ele elogia... Esse seu filho também é outro sapeca, a Tamires. Meu filho sempre elogia assim, Polly, até a minha unha ele elogia. Eu tirei o alongamento porque ele disse que era mais bonito, uma unha pequena. Óbvio. Deixa eu te explicar, Tamires. Eu não posso falar a palavra aqui, tá? Não posso falar, gente. Vocês sabem que aqui, fica aqui no Instagram, depois vai pro YouTube e vai, sabe lá pra Deus aonde. Uma unha, essas unhas do século, tá? Elas são unhas de Transformers. Vocês entenderam o que eu tô falando? Não são unhas de mulher, são unhas de Transformers. Sabe o filme Transformers? O que ele faz? Era um carro que vira um robô? É isso mesmo. Eu fiz assim, ó, como eu tinha muita coisa para fazer esse final de semana, eu fiz a minha unha e passei uma base. Eu decidi não pintar para não correr o risco de descascar. E fica lindo, ó. Fica lindo. Ela tá feitinha, ela tá arrumadinha. É muito mais bonito uma unha assim, né? Do que uma unha de Transformer. Sabe por que essa unha de Transformer aí que vocês estão usando não é uma unha feminina? Quando eu digo para vocês que toda beleza feminina é maravilhosa, a criação é maravilhosa. Vocês, Poliana, você passou o final de semana inteiro sem passar o esmalte frio, gente. Sabe por quê? Eu não tinha tempo de correr riscos. Quando eu tenho muita coisa para fazer no final de semana, muitos acontecimentos e eu não quero correr o risco, eu passo só uma base. Eu faço a unha, eu lixo, eu corto e ela tá sempre desse tamanho, porque isso aqui é uma unha feminina. Mas até colocar isso na cabeça de vocês, até a gente entender, né? Não que seja só a base, mas é porque eu não queria correr riscos, entendeu? Eu não queria correr risco de descascar e de ficar mais ou menos. Então, entre correr riscos e ficar só com a base, eu fiquei só com a base. Ponto final. E ficou lindo. Pronto. E às vezes, a gente quer tanta beleza deste século que a gente acaba se ridicularizando. A verdade é essa. A gente quer tanto se equivaler a este século que a gente deixa de mostrar a feminilidade e a gente começa a querer amar e a desejar as coisas deste século. Será que você não está amando e desejando as coisas deste século? Será que não? Enfim, será que quem é que está te observando? As pessoas ao seu derredor ou o próprio Deus? Será que Deus tem percebido beleza em você? Como a gente quer se aproximar do belo, que de fato é belo, aparentando a beleza deste século? Sabe por que eu deixei de fazer maquiagem? Porque as pessoas queriam que eu ridicularizasse o rosto delas e eu não ia fazer isso. Elas querem rosto marcado, elas queriam o quê? Eu não ia fazer isso. Não vai. E hoje, eu vi que eu tomei a decisão mais assertiva da minha vida. Eu não vou transformar uma mulher. Eu vou colocar nela a melhor beleza dela, a melhor versão dela. Eu jamais vou fazer um rosto, né, uma maquiagem, que a pessoa fique parecendo um Transformer. Que ela pareça qualquer coisa, menos ela mesma. E é isso que as pessoas querem. Elas não querem saber que são elas querem momentos em que elas não se vejam. Porque a vida delas é tão terrível
que elas não querem nem se notar, se reparar, elas não querem entender. O demônio, ele faz questão de retirar de nós a nossa verdadeira beleza. Verdadeira beleza. A Andressa, minha filha, me chama de princesa quando eu me visto de vestido. Ela tem apenas 2 anos. Catarina, Andressa. Eu coloco um vestido, ela pode estar com a roupa que for, ela tira. Ela quer colocar um vestido também, que ela diz, a tia Polly tá igual uma princesa, eu quero ficar igual uma princesa também. Gente, é muito engraçado esses meninos. Eu acho eles, assim, terríveis, porque eles se inspiram em nós. Agora vocês veem, se a gente tá parecendo um Transformer, o que as crianças vão se inspirar no Transformer? Meu Deus do céu, o caminho ainda é muito longo, mas aos pouquinhos a gente vai começar a entender o que é beleza, o que de fato é beleza. Não se engane, a beleza importa, a tua aparência importa, o teu corpo importa, mas tudo isso precisa de estar na tua verdadeira beleza. Não busque outro tipo de beleza que não seja a sua. Eu quero ficar linda, gente. Eu sou totalmente a favor de todos os procedimentos. Mas se eu perceber que qualquer coisa que eu fiz em mim, qualquer coisa, fugir da minha beleza, vocês podem ter certeza que eu vou pegar o caminho de volta. Então vamos lá. Primeiro ponto, a beleza. O segundo ponto, o louvor. O louvor é uma das formas de se aproximar de Deus. Aqui nesse texto, Deus está dizendo o que ele ama e o que ele não ama. Quando Davi tocava a harpa e aquilo ali era agradável ao Senhor. Existem, porque tem coisas que a gente não pode falar aqui, existem várias coisas, várias músicas deste século. Elas são músicas, muitas, todas na verdade, são músicas de adoração. A idolatria. E às vezes, igual quando tá na academia e tá tocando uma coisa muito difícil, eu deixei de fazer algumas aulas justamente por isso. E eu lembro que eu falava assim, eu vou parar, porque essa música não dá. E as pessoas ficavam assim pra mim, foca na batida. E eu falava, batida é adoração, não dá. Foca na batida, foca no ritmo. Não tem como, gente. O ritmo, aquele ritmo ali era um ritmo de batuque, não dá, um batuque remixado, sabe? Como as pessoas não conseguem perceber, é impactante. O louvor, a música, ela é uma das formas de te apresentar a beleza. Sabe qual é a questão? A gente está tão perturbado com os louvores desse século, com o barulho desse século, que a gente não faz ideia, de como enxergar a beleza do louvor. Não, até essas músicas gospel de agora, elas são, meu Deus, elas são pop. Tome cuidado com o que você vai colocar para adorar, porque às vezes a gente está achando uma coisa bonitinha, né? Presta atenção no toque, no timbre, na letra, do que aquilo ali está exalando para vocês, porque a gente às vezes está tão influenciado, né? A gente está achando que é gospel, mas ele não é. Não é. Não é. Presta atenção o que vai engrandecer o teu espírito. Como que você sai depois de um louvor com o espírito grande ou se sentindo enfraquecido? E outro ponto é sobre o tempo de espera. Samuel fica meio receoso ali de ungir Davi quando ele está indo, porque ele falou, meu Deus, Saul vai me matar. E Deus fala, pode ir. Meu Deus, pode ir. No texto de ontem a gente leu uma parte em que o próprio Samuel diz para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. E no texto de hoje, Samuel é posto à prova e ele teve que ungir um dos filhos de Jessé. Sabe onde ele estava? Nas ovelhas, apacentando as ovelhas. Jessé tinha uma cambada de filho bonito, gente, não era só Davi. Eram fortes, eram guerreiros. E ali Jessé mostrou todos. E Samuel, acabou? Será que Deus se enganou? Mas Deus não se engana. Sabe o que Deus disse para Samuel? Samuel, eu não vejo como você vê. Tem mais um. E aí Samuel vira para Jessé e fala, tem mais um. Davi fala, tem mais um. E é interessante
que Davi, ele é ungido rei. E logo depois que ele é ungido rei, ele é chamado lá no castelo lá do rei para tocar harpa para o rei, para servir o rei. Sabe que Davi teve que está nos ensinando aqui agora? Resiliência, paciência, que as coisas de Deus têm um tempo certo. Entre o tempo da promessa e o tempo do cumprimento da promessa, existe um tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E muitas vezes as promessas que nós temos em Deus, escreve para mim no chat, toda promessa passa pelo teste do tempo. Deixa eu contar para vocês, e muitas vezes as promessas que a gente tem de Deus, eu tenho uma promessa de Deus, você tem uma promessa de Deus, muitas vezes essa promessa que a gente tem do Pai, ela vai exigir de nós silêncio. Imagina, gente, se Davi chegasse lá no reinado e ele falasse assim, gente, sou rei, não ia funcionar. Isso mesmo, Natália, toda promessa passa pelo teste do tempo. Sabe, se Deus falou, Ele vai cumprir. O que Deus falou para você? Deus disse que ia restaurar a minha casa. Acabou? Acabou. Teve uma menina que fez uma aula, a última aula que eu dei, e ela tomou o microfone e ela falou isso. Ela falou assim, não sei como funciona, porque Deus disse que ia restaurar a minha casa. Eu falei, acabou, você não precisa me perguntar mais nada. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Se Deus falou, Ele vai cumprir. O problema é que eu e você achamos que as coisas são no nosso tempo. Eu já tenho 2, 3, 4, 5 anos, tá? Mas Deus não vê como você vê. Deus não vê como você vê. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Não, a Andressa escreveu, nem sempre é fácil esperar. Não, Andressa, não é fácil esperar. Vamos corrigir aí, porque não é fácil. Para mim, não é fácil esperar. Existem promessas que eu tenho esperado por tantos anos e você acha que é fácil? Não existe facilidade. E quando Deus te dá a promessa, a revelação, como vai ser, da forma que vai ser, e a única coisa que você pode fazer é esperar. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Você vai desistir? Você vai desistir porque Deus te fez esperar? Vocês vão desistir porque você está vivendo o tempo da espera de Deus? Muitas vezes o tempo da espera de Deus é muito longo. Eu fugi da minha memória se Davi teve que esperar 13 anos ou 17 anos. Vocês têm noção? Eu me fugiu agora se foi 13 ou 17. Vocês têm essa informação aí? Davi teve que esperar mais de uma década entre ele ser ungido rei e ele assumir o trono, que teve muita treta, que agora tá lindo, ele tá tocando harpa. Depois a gente vai ver, é só as confusões. Deixa eu falar para vocês, foram 13 anos ou foi 17, mas foi mais de uma década. Mais de uma década. Ai, mas eu vou ficar velho. Não, não vai. Deus vai renovar as nossas forças. É engraçado que há 10 anos atrás, Deus me falou algo e disse que eu ia esperar muito tempo, mais de 10. E eu falei, mas eu vou ficar velha. E ele disse, eu não vou. 17, né, Idalice? Essa Idalice é o meu oráculo, né, Idalice? Obrigada. Então, vocês veem, de 17 anos, ele esperou. Um dia, ele foi ungido rei. 17 anos depois, ele tomou posse da terra prometida. E Deus me disse que ele não ia. Eu falei, mas eu vou ficar velha. Ele falou assim, você não vai envelhecer. Eu não vou te deixar a aparência velha. E já se passaram 10 anos. E mais de 10 anos, na verdade. Ninguém acredita que eu vou fazer 36 anos esse ano. Porque a minha aparência não é de uma aparência de uma pessoa de 36 anos. Sabe por que não é? Porque Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. E a minha força é como a força de uma jovem de 20 anos. Isso eu posso dizer para vocês. E eu fico pensando, meu Deus, eu tô velha. E ele fala, não, tá. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Davi de hoje
né, desse texto dele ser ungido rei até ele tomar posse, levaram-se 17 anos. Sabe o que Davi fez nesses 17 anos? Se aproximou do Pai, contemplou a beleza da santidade de Deus e vivenciou 17 anos de adoração. Ele produziu salmos, ele produziu louvores, ele produziu orações que até hoje a gente fala, até hoje a gente ora, até hoje a gente clama. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara diante de mim uma mesa perante os meus inimigos. Me unge com o teu cálice e me faça transbordar da tua presença. Tem tanto salmo. Ele não fez esse salmo só ali. Esses salmos, eles contam a história. Esse aí, ele estava fugindo do filho dele. Depois a gente vai ler essa história. Mas ele começa ali, ambiente de adoração. Ambiente de adoração. O Senhor é meu escudo, meu baluarte, minha força. Não é assim? Restaura, Senhor, a sorte. Aquele que sai andando e chorando colherá os seus frutos, não é? Não é assim que ele faz? Ele produziu orações tão fortes, tão intensas, que essas orações ultrapassaram a barreira do tempo. São orações que nós oramos até hoje, 2022. Nós estamos aqui, hoje é 2022, né? Tem um negócio assim agora que está dizendo, o ano é 2022, o ano é 2022, agora é o devocional. E a gente está orando o que Davi orava, porque Davi orava e Davi projetou o coração dele para ser um homem segundo o coração de Deus. Não foram 17 anos de espera, foram 17 anos de preparação. Foram 17 anos que colocaram ele em um outro nível de adoração. Foram 17 anos que fizeram dele um homem segundo o coração de Deus. Foram 17 anos que fizeram com que ele fosse um homem transformado e que transformasse gerações e gerações e gerações e gerações e gerações. O rei Davi é rei Davi e acabou. Ele é só o homem segundo o coração de Deus. Deus, ele amou tanto o coração de Davi, mas ele amou tanto que ele chamava Davi de homem segundo o coração de Deus. 17 anos. 17 anos. Ele viveu cada um dos 365 dias. Faz um cálculo aí para mim. 365 vezes 17 anos. Vê aí para mim. 365 vezes 17 anos. Ele viveu cada um destes dias. 17 anos não são 17 dias, são 365 vezes 17. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Mas eu quero te perguntar como estão os teus louvores, como está o teu coração, como está a tua adoração. São 17 anos que levaram ele a um outro nível de adoração. Foram 17 anos que fizeram de Davi, não só Davi, mas um homem segundo o coração de Deus. Se Deus olhar para você hoje, você tem se transformado num homem, numa mulher segundo o coração de Deus. Eu quero ler 2 salmos. Esses 2 salmos foram em tempos diferentes, mas foram tempos, esses 17 anos fizeram de Davi, espremeram Davi a tal ponto. Pronto, Tamires, obrigada. Foram 6.205 dias. 6.205 dias foram o suficiente para produzir de Davi isso que eu vou ler para vocês. Mas eu quero que vocês vão escrevendo no chat, quem não escreveu e quem já escreveu também. Toda promessa passa pelo teste do tempo.
Aí, depois de 6.205 dias, Davi começou, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Esse é o Salmo 126. Nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de louvor, de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele fez grandes coisas. Por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como torrente do Neguebe. Os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeiam, voltará com o seu júbilo, trazendo os seus feixes. Eu quero ler um dos meus salmos preferidos, e ele é o Salmo 17. Só um minutinho, deixa eu ir lá para o 17. Não, gente, vocês já meditaram no Salmo? Você tem certeza? Quero só pegar ele porque eu tenho ele um pouco decorado, mas eu não quero perder, porque ele é grande. Jesus, eu tô aqui no 30, peraí. Cheguei no 17. Ouve, Senhor, a minha causa, ela é justa. Atende o meu clamor e dá ouvidos ao meu coração, pois ela não procede de lábios enganosos. Talvez você, como eu, a sua súplica a Deus é uma súplica justa, não procede de lábios enganosos. Venho à tua presença, ao julgamento do meu espírito, os teus olhos veem com equidade. Sonda o meu coração e de noite me visita. Prova-me no fogo, se não encontra em mim nenhuma iniquidade, e a minha boca não transgride. Quando as obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho guardado no caminho violento. Os meus passos se acostumaram à tua vereda e os meus pés não resvelaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina o teu ouvido para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daquele que à tua direita se refugiam e dos teus adversários. Guarda-me como a menina dos teus olhos, e na sombra das tuas asas protege-me dos ataques dos maus. Os perversos me oprimem, os inimigos que me assediam de mortes insensíveis, eles cerram o coração e falam insolentemente. Andam cercando os nossos passos e fixam os olhos para me derrubar. Eles parecem como um leão ávido ou como um leãozinho que espreita emboscada. Levanta-te, Senhor, e enfrenta e os arrasam. Com a tua espada livra minha alma do ímpio, e com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja proteção dessa vida é o ventre, e tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam os filhos que lhe sobra deixam, e os que lhe sobra deixam os seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Gente, pelo amor de Deus, 6.205 dias prepararam ele para que hoje eu e você estivéssemos orando com salmos, estivéssemos louvando com louvor que saía dos lábios deles. 6.205 dias. Quanto tempo? Você ainda está no início da tua promessa, do teu teste? Como é que tá? Toda promessa passa pelo teste do tempo. Até quando, Senhor? Até quando sim? Até quando for o tempo de Deus? Até quando Deus sabe? O problema não é até quando Deus. O problema é como anda o teu coração entre a promessa e o cumprimento da promessa. Isso vai ser determinante para você viver o sobrenatural de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toda promessa passa pelo teste do tempo. Eu sei que esse tempo é um tempo de adoração. Alinha-nos à tua vontade, que o meu coração, que o coração dos meus amigos sejam realinhados na tua presença. Senhor,
Nós queremos te entregar o mais perfeito louvor, a mais perfeita adoração. E nós queremos declarar nessa manhã que só o Senhor é bom, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por todo questionamento vão, nos perdoe de desistir no meio do caminho e nos perdoe de não entender a altura, a largura e a profundidade do teu amor. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Nos deixe, Senhor, ver a beleza da tua santidade, porque é só assim que nós iremos contemplar o tempo de espera. Nos ajude, ó Pai, nos ajude até o fim, porque de nós mesmos a gente já para hoje. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É isso. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Ele está trabalhando o teu coração para pisar em lugares mais altos. 6.205 dias foi o que separou Davi da promessa para o tempo do cumprimento da promessa. Quanto tempo vai te separar da promessa para o cumprimento da promessa? Eu não sei. Eu só sei que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar o nosso devocional, que é meu, que é seu, mas é principalmente de Jesus. E é por Ele que estamos aqui. Deus abençoe e até amanhã.